Olá, meu nome é Gabriela Pereira e sou estudante de odontologia do 5º período no Unilavras e juntamente com os meus colegas Ana Caroline, Gabriel, Isadora, Maria Eduarda, Maria Paula e Samara, vamos apresentar um trabalho da disciplina Promoção de Saúde 2 com o tema Educação para a Saúde Bucal, com o público-alvo crianças na idade escolar, com o intuito de passar educação para a saúde para as crianças e educadores. Este conteúdo é mais voltado para os professores das crianças, que é sobre o traumatismo dental. Na dentição descida, os famosos dentes de leite, o que mais faz a ter o trauma é quedas e acidentes automobilísticos. Já na dentição permanente, o maior índice é em meninos. E por quê? Devido a quedas, a acidentes de trânsito, a atos de violência e a prática de esportes. Nós, alunos do curso de odontologia e os dentistas, devem deixar assim a população ciente da conduta, ou seja, ciente do que fazer frente ao traumatismo dental. Em lesão de tecido mole, você deve lavar o ferimento com água corrente. Para parar o sangramento, você coloca a gaze por uns 5 minutos e procure imediatamente o dentista. Em caso de fratura dental, você acha o fragmento e coloca ele em um copo com água. Em luxação, que é quando o dente sai do lugar, você deve procurar imediatamente o dentista para que ele coloque o dente novamente em sua posição anatômica. Já no caso de avulsão, você deve achar o fragmento, segurá-lo pela coroa do dente. Se ele estiver sujo, você pode lavar em água corrente. Assim, você vai colocar ele num copo com leite ou em soro fisiológico e levar ao cirurgião dentista. Contudo, deve-se ter um cuidado especial com as crianças para evitar quedas e dentre outros motivos que podem levar ao trauma. Tem também alguns protetores bucais que são utilizados para evitar este trauma. Ó, criançada, nada de fazer bagunça para não ter perigo de quebrar o dentinho, hein? A chave para um sorriso brilhante e saudável é, sem dúvidas, uma técnica de escovação adequada, e eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto. Recomenda-se que faça as técnicas junto com o creme dental e o fio dental, pelo menos 3 vezes ao dia ou logo após a ingestão de alimentos ricos em sacarose, porque eles podem favorecer o surgimento de uma película pegajosa conhecida como placa bacteriana. No cenário, é imprescindível escolher uma escova adequada. Recomenda-se que a escova tenha uma cabeça pequena, o cabo seja proporcional à idade da criança e, sem dúvidas, com cerdas macias. Ademais, a escova tem que ser de cabeça arredondada e as cerdas na mesma altura. E o creme dental? Como usar o creme dental para crianças? Bom, o creme dental é proporcional à idade da criança. Crianças de 0 a 3 anos, usa-se uma referência. A quantidade de pasta dental é referente a metade de 1 grão de arroz cru. Para crianças de 3 a 7 anos, usa-se 1 grão de arroz inteiro, também cru. E para crianças acima de 7 anos, usa-se 1 grão de ervilha cru. 2 tipos de técnica de escovação indicadas para crianças. A primeira é chamada técnica de fones, é indicada para crianças menores de 6 anos. Essa técnica consiste em movimentos circulares e movimento de vai e vem, dependendo da face onde se escova. A outra técnica é a técnica de Bass, muito conhecida também por ser bem eficiente em adultos e é para crianças maiores de 6 anos, que tem uma melhor empunhadura. Essa técnica consiste em varrer o dente para tirar toda a película pegajosa do biofilme. E quais as superfícies do dente que devem ser higienizadas? Bom, deve ser higienizada a superfície voltada para a bochecha, a superfície voltada para a língua e a superfície em que se mastiga. Lembrando que a técnica mais eficiente é a técnica de Bass. Não se deve esquecer também da língua. É fundamental que se higiene a língua. E para isso existem os limpadores
individuais e também os que vêm na face posterior da escova. Por fim, e não menos importante, deve-se utilizar o fio dental, que ele é imprescindível para as regiões em que podem se acumular o alimento e que, infelizmente, a escova não é capaz de remover. Lembrando que tem uma técnica para que o fio dental seja eficiente na limpeza. Como é essa técnica? Bom, na técnica, o fio dental é colocado entre esses 2 dedos. Ele é enrolado e aí esses 2 dedos vão associar e vai ser possível levar até a cavidade. A gente fez uma demonstração e eu espero que ajude a vocês a como orientar as suas crianças a fazer uma higiene correta. Oi gente, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o número de dentições e a quantidade de dentes. Bom, nós apresentamos 2 tipos de dentições. A primeira é a decídua, que é também muito conhecida como de leite. Ela começa por volta dos 6 meses e vai até aos 2 anos de idade. Apresenta cerca de 20 dentes, sendo 10 dentes em cada arcada. A segunda é chamada de dentição definitiva ou dentição permanente. Ela começa por volta dos 6 anos de idade e vai aproximadamente até os 18. Ela apresenta cerca de 32 dentes, sendo 16 dentes em cada arcada. Nesse espaço de tempo entre a dentição decídua e a dentição permanente, nós temos a fase das trocas dos dentes, que também é muito conhecida como a fase do patinho feio. Os incisivos, que são dentes localizados na região anterior da boca, sendo 4 na maxila e 4 na mandíbula, eles têm a função de cortar os alimentos. Eles são os primeiros dentes a entrar em contato com o alimento e por isso são os mais suscetíveis a sofrerem com a sensibilidade dentária. Ao lado deles nós temos os caninos, que resultam em 4 dentes e eles têm a função de romper os alimentos. Ao lado dos caninos nós temos os pré-molares, 2 pré-molares de cada lado, que têm a função de mastigar o alimento. E mais ao fundo da boca nós vamos ter os molares, que têm uma função muito parecida com a dos pré-molares, que é mastigar os alimentos. E mais ao fundo da boca nós vamos ter os sisos, que são os terceiros molares, mas eles geralmente são indicados para extração, para não atrapalhar o alinhamento dos dentes vizinhos. A erupção dentária é um processo fisiológico na qual há a formação do dente na cavidade bucal, em uma posição funcional. Este processo é dividido em 3 fases. A fase pré-eruptiva, onde o germe dentário, que é a estrutura que origina o dente, ela vai se movimentar de 2 maneiras. Uma, ela fica estacionada e a outra, ela continua o processo. A fase eruptiva, que é a de formação do dente, onde ela vai se movimentar rapidamente para alcançar o plano oclusal, que é uma região importante, principalmente para a mastigação. E a fase pós-eruptiva, que é a última fase, onde o dente já está formado e ele vai realizar movimentos para se adequar ao meio bucal. O primeiro dente a ser erupcionado é o incisivo central inferior, por volta dos 6 meses de idade, onde o bebê vai se queixar de dor, de uma maior irritabilidade e salivação excessiva. Por isso, é recomendado o uso de mordedores e gás umedecido em água gelada, na região da gengiva. A importância do primeiro molar se deve ao fato de que é o primeiro dente permanente a ser erupcionado, por volta dos 6 anos de idade. Este dente não vai substituir e nem ser substituído por outro. Por esse fato, os pais devem dar uma atenção maior na higienização, pois muitos, em sua concepção, acreditam que são dentes descidos e que posteriormente vão cair. Eles são chamados de chave de oclusão, pois assumem um papel importante no desenvolvimento tanto muscular, tanto ósseo da criança, e têm a função de triturar e mastigar os alimentos.
Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os responsáveis pela escovação. Na infância, é a fase que as crianças assimilam e desenvolvem habilidades que vão permanecer pelo resto da vida. É de extrema importância que os pais e educadores supervisionem a escovação da criança e a quantidade de creme dental que ela está colocando na escova. É a partir dos 10 anos que a criança consegue desenvolver habilidade motora para poder fazer uma boa escovação. Hoje em dia, a gente vê muitas propagandas de escovas e creme dentais que colocam muito creme dental na escova. Mas o ideal é o tamanho de um grão de arroz cru, desse tamanho aqui, ó. O ideal. Por quê? Porque na formação dos dentes, na formação dos primeiros dentes, se a criança engole muita pasta de dente com flúor, quando ela for trocar os dentes vão vir com manchas, que é denominado fluorose. E também é importante lembrar que os primeiros dentes permanentes nascem aos 6 anos. E os pais não dão muita importância, porque acham que ainda é de leite, não tem muito o conhecimento. Acha que é de leite, que ainda vai trocar. E como eles são na parte mais posterior da boca, eles são mais difícil a escovação. Ele tem cicatrículas e fissuras, sulcos, e as bactérias vão agarrar entre esses sulcos e fica mais difícil de fazer a higienização, e já é dente permanente. Então, crianças, eu aposto que vocês adoram a sensação de boquinha limpinha depois de uma escovação, não é mesmo? E sempre quando for fazer uma escovação, chamar o papai ou a mamãe ou a professora para ver se você está fazendo certinho. Como sabemos, a alimentação saudável é essencial para o nosso organismo, evitando uma série de problemas. Assim, ela se torna peça-chave também para a saúde bucal. Você já deve ter ouvido a frase de que saúde começa pela boca. Pois bem, o que você se alimenta está intimamente ligado com a sua saúde bucal. A sacarose é um açúcar que tem maior facilidade de ser metabolizado pelas bactérias, atacando o esmalte do dente. E ele é encontrado principalmente em balas e doces. Além disso, as carências nutricionais podem causar manifestações bucal, assim como, por exemplo, a falta de ferro pode causar aftas, feridas no canto da boca e tendência a processos infecciosos. A escassez da vitamina C, encontrada, por exemplo, em cenouras ou laranja, pode causar sangramento gengival, alteração do paladar e tendência à cárie. No entanto, há uma variedade de alimentos que são chamados de alimentos anticariogênicos, ou seja, ele vai reduzir a adesão do biofilme no esmalte dental. São eles castanha de caju, nozes, pipoca salgada, amendoim, chiclete sem açúcar, entre outros. Portanto, não é necessário deixar de comer nada. Como alimentação equilibrada, escovação após as refeições, uso de fio dental diário e acompanhamento regular do cirurgião dentista, a sua saúde bucal está fora de perigo. Olá, vou estar falando sobre aparelhos ortodônticos. Cuidar da saúde bucal da criança é sempre uma preocupação na maioria dos pais. E entre as dúvidas mais comuns está o uso do aparelho para as crianças. A partir de qual idade é preciso levar a criança ao ortodontista? Em geral, por volta dos 6 anos, já é possível identificar questões que podem se beneficiar com o tratamento ortodôntico. Com essa idade, a criança se encontra na primeira fase da troca da dentição. Quais são os tipos de aparelhos para as crianças? O aparelho móvel costuma ser indicado entre os 6 e os 12 anos, quando a criança está em fase de crescimento. Além de corrigir os problemas de mordida e o alinhamento dental, o aparelho móvel também funciona como parte da ortopedia funcional, permitindo que os permanentes nasçam em uma posição adequada, corrigindo questões futuras que possam surgir. Os aparelhos fixos é mais conhecido quando falamos em aparelhos ortodônticos.
mas só pode ser usado quando as crianças terminarem a troca de dentição, já que seu uso não é permitido em dentes de leite. Quando a criança precisa usar aparelho, é possível notar algumas características que indicam essa necessidade, como o hábito de chupar o dedo, principalmente após os 6 ou 7 anos, dificuldades para mastigar, a arcada superior com desvio quando comparada à arcada inferior, o espaço entre os dentes, por exemplo. Os dentes superiores estão posicionados bem mais à frente do que os dentes inferiores. Os dentes estão sobrepostos ou apinhados. Dentes anteriores que não se tocam, mesmo quando a criança está com a boca fechada. Buscar um tratamento ortodôntico ainda na infância é extremamente importante, pois é possível guiar corretamente o desenvolvimento ósseo e das arcadas dentárias, evitando que a criança venha a sofrer com problemas mais sérios quando a dentição permanente vier. Concluindo, o vídeo teve como público-alvo crianças em idade escolar, para mostrar tanto a elas, aos pais e principalmente aos educadores a importância de uma higienização bucal correta das crianças. Foram dúvidas esclarecidas e teve como intuito também de incentivar as crianças a escovar seus dentinhos. Conclui-se então que o objetivo principal foi passar de uma forma didática o tema Educação para a Saúde para os educadores de rede pública, onde normalmente nós, alunos do curso de odontologia do Unilavras, fazemos os nossos teatros. A importância de escovar os dentes era para deixar o seu dente bem limpinho e saudável, bonito e sempre cuidado. E para não dar cárie, e vai ser sempre bom você escovar os dentes.